Careca do INSS, o Milton Salvador de Almeida Júnior, ele negou à sociedade durante o depoimento ali na CPMI do INSS, que investiga as fraudes contra aposentados e pensionistas. Vamos conversar sobre esse assunto com o Lucas Martins, direto de Brasília, que está acompanhando também a CPMI durante toda essa semana. Então quer dizer que ele negou o vínculo com o Careca, né? Mas existem indícios claros disso ou ainda está sendo investigado? Lucas, boa tarde. Oi, Márcia, boa tarde para você, boa tarde, Bruno, a todos que estão na nossa companhia. Isso mesmo, existe fortes indícios de envolvimento dele com o Careca do INSS, isso porque eles são pessoas bem próximas, mas Milton Salvador negou qualquer tipo de envolvimento com o Careca do INSS. Ele afirmou que a empresa dele apenas prestava serviço para a empresa do Careca do INSS, essas foram as palavras dele. Ele disse que trabalhou por 19 anos no grupo Paulo Otávio e depois foi contratado pela empresa de Camilo Antunes por meio de um currículo e uma plataforma de rede social para empregos. Esse foi o contato deles e antes disso eles não tinham nenhum tipo de vinculação. Nós separamos um trecho do que disse Milton aí durante o seu depoimento na CPMI, vamos ouvi-lo. Ele contratou a minha empresa para prestar serviço para a empresa dele, de consultoria administrativa e financeira. Eu jamais fui sócio de quaisquer das empresas do Careca do INSS. Prestei serviços e assim que fui, inclusive, citado, pedi imediatamente meu desligamento. Pois é, Márcia, ontem foi um dia bastante agitado aqui na CPMI, hoje está um dia mais tranquilo porque é sexta-feira, mas ontem foi um dia bastante agitado aqui, isso porque foram 2 depoimentos, né? Nelson Williams, que é o advogado que foi alvo da operação da Polícia Federal na semana passada, também passou por aqui e deu seu depoimento, disse que também não tem nenhum envolvimento com as fraudes bancárias, negou qualquer tipo de envolvimento, então foi uma semana bastante agitada em relação a esses depoimentos e a previsão é que continue sendo assim na semana que vem também. Lucas, em relação aos próximos entrevistados, né, na verdade, convocados, como eu posso dizer, né, o ministro Flávio Dino chegou a liberar uma das investigadas na CPMI e isso causou um certo desconforto ali no presidente da CPMI, que é o Carlos Viana, né? Quem seria essa mulher e qual o papel dela nessa investigação? Então, Márcia, esse depoimento, depois de uma autorização de Flávio Dino, a esposa de Maurício Camisotti ficou liberada aí de participar da audiência, né, que estava prevista dela comparecer. Então, a previsão é que ela não venha, por enquanto. Essas foram as informações que a gente recebeu do presidente da CPMI, Carlos Viana, mas ele criticou a atitude do ministro Flávio Dino e do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que é mais uma vez o Supremo tentando interferir no trabalho do Legislativo. Vamos assistir o que ele disse. Com toda sinceridade, aqueles que fraudaram a Previdência, aqueles que ajudaram a fraudar, aqueles que têm participação em toda essa roubalheira, estão aplaudindo a decisão do ministro Flávio Dino. Pode estar coberta da legalidade, mas prejudica e muito a investigação, o que nós temos de dar ao Brasil como resposta. Pois é, Márcia, como eu disse, os trabalhos seguem por aqui. Na segunda-feira já tem mais oitiva de pessoas envolvidas aí próximas ao Careca do INSS. A gente, é claro, segue acompanhando daqui. Obrigada, Lucas Martins, direto de Brasília. Agora eu quero abrir esse papo com as nossas comentaristas também, a Deise Ciocari e a Ana Beatriz Rich, começando pela Aninha agora. O que você vê, esse tipo de interferência do STF e do ministro Flávio Dino no meio da CPMI? Você vê com bons olhos, Ana, ou não? Márcia, eu não gosto muito da ideia de uma intervenção, de qualquer natureza que seja, dentro de uma investigação. Veja, a gente não está falando aqui de bloqueio de bens, de prisão, de medidas cautelares, mas da oitiva de uma pessoa que pode ter algum envolvimento. E lembro, numa CPMI que trata do pior escândalo que o nosso país já viu.
Então, assim, para mim, quanto mais informações, quanto mais a gente conseguir desvendar o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, melhor. É óbvio que se houver algum tipo de excesso, tem sim que haver um peso de freio. No entanto, uma oitiva não me chama tanto a atenção a ponto dessa interferência acontecer. Me parece que mais atrapalha os trabalhos do que ajuda. Agora vamos ouvir também as análises aqui, seu Cari, sobre essa repercussão também, porque o Congresso acaba reclamando, não é, Deise, sobre essa atuação do Supremo Tribunal Federal. Antigamente, não tão antigo assim, porque não vamos expor as idades aqui, mas a gente via falar sobre a supremocracia e agora sobre a ministrocracia, que é quando um ministro só acaba atuando diretamente em um assunto como esse, acaba, no entendimento da oposição e da CPMI, que o Supremo acaba dificultando essa investigação. Mas, ao mesmo tempo, já existe uma investigação da Polícia Federal. Essas pessoas estão sendo ouvidas lá. É mais importante serem ouvidas no inquérito da Polícia Federal ou no Congresso Nacional, hein, Deise? Olha, Bruno, eu sou uma completa descrente em relação às CPIs. Eu sei que a gente tem alguns colegas aqui na Jovem Pan que gostam, inclusive a Dora gosta muito, o Zé Maria também, né? Eles acreditam muito no trabalho das CPMIs. Eu gostaria de ser assim, mas a gente tem alguns dados científicos, inclusive, que mostram que desde 2012 as CPIs perderam força e elas viraram um grande espetáculo midiático. E o que a gente tem visto, por exemplo, a última CPMI do MST, se eu não me engano, ela não produziu nem um relatório final. Então, não existe um indiciamento, não existe uma investigação. A própria CPMI do INSS, às vezes vão alguns investigados lá e a gente percebe que os parlamentares nem se prepararam para conversar com eles, não pediram quebra de sigilo, não tem informação nenhuma. Eles estão lá simplesmente para tratar de fumaça, para aparecer em rede social. Então, eu vejo com muita descrença essa CPMI, como a Ana falou, um dos piores casos que a gente teve foi essa questão do INSS, que estourou no Brasil em abril, e a gente está no meio de setembro, e os aposentados ainda não tiveram uma resposta à altura. Ninguém assume a culpa, ninguém fala como que vai resolver essa questão, e eu não vejo a CPMI caminhando numa direção que isso vá se resolver. É lamentável, mas por quê? Porque aposentado não dá voto. E se isso não fosse o suficiente, o Senado ainda estabeleceu 100 anos de sigilo nas imagens de lobistas que visitaram o Congresso Nacional.